Bem-vindos ao canal! Eu estou agora dentro do trem-bala, inclusive o trem está andando numa velocidade lenta, aparentemente, não sei dizer ao certo quanto. Vamos parar numa estação agora. Eu acho. Mas uma seguidora do canal, inscrita na verdade, né, me pediu para mostrar o banheiro do trem. Eu nem ia começar esse vídeo aqui no trem, porque eu já tenho 2 vídeos no trem-bala, né? Mas vou começar aqui só para mostrar o banheiro, porque assim, né, inscrito pediu, eu faço. Aqui, ó, é o banheiro estilo chinês, tá? Tem espelho, tem a descarga ali, papel higiênico, e ele é assim, com pia e tudo mais. E aqui tá sujo, gente, não reparem. Mas aqui é outro banheiro, nem queiram olhar o que tem no vaso. E aqui é interessante, vou aproveitar, né, para mostrar para vocês que tem água quente. Eu acho que tem água normal também, talvez. Aqui tem copinho. E aqui uma pia, se quiserem escovar os dentes, né, com espelhinho. Vou voltar pro meu lugar aqui. O trem tá parado na estação. E bora seguir viagem. Já chegamos em Xangai, agora a gente fez uma parada num restaurante que tem aqui dentro da estação de trem-bala, antes de seguir, né, em direção ao hotel. E aí a gente achou um restaurante chinês, mas tem arroz, tem massinha, tem a massa, os noodles, tem carne de gado, tem alguns pratos, tipo intestino, pratos que são típicos aqui da China, né? O que mais que tem de diferente ali? Intestino, aqueles cogumelos diferentes, mas a gente optou por uma coisa que a gente sabe que não vai ter erro, e aí eu pedi sem pimenta também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a gente pediu. Aqui foi o que eu pedi. Tem esse ovo aqui no chá. Essa carne aqui eu acho que tem cogumelo. Um frango assado, vem alface, vem arroz. O Rodrigo pediu uma massa com gado e alface. E aqui tá dividindo com Vivi, né, Vivi? Lá tem várias outras opções também de pratos bem apetitosos. Xixi, xixi. Pedi mais um palitinho e uma colher aqui. Achei a comida muito boa do restaurante, mas o tempero é um pouco diferente. Eles usavam canela e anis para fazer alguns temperos. Aqui na China é comum em alguns pratos usarem canela e anis. E agora a gente está indo achar o local onde a gente vai pegar o Didi, que é o Uber aqui da China, para finalmente ir para o hotel. E como é uma estação muito grande, eu nem lembro direito como é que a gente faz para chegar nesse lugar. A gente até pensou em pegar o metrô, mas daqui dessa estação até o hotel seria em torno de 1h30 de metrô. O metrô é bem conveniente aqui na China, não tenho que me queixar, mas é muito tempo de deslocamento, então a gente optou por pegar o Didi. Chegamos já agora na parte onde a gente espera o Didi, que é o Uber da China. Tem uma parte da estação que é específica para aguardar, então todas as pessoas que estão aqui estão aguardando chegar o carro, o Uber da China, né, o Didi. E eu já avisei o motorista que a gente vai aguardar ele aqui nesse ponto. Aliás, esse aplicativo Didi, ele é bem útil para quando tu fala pelo menos inglês, porque eu posso escrever em inglês e ele traduz para o motorista em chinês. Então acaba sendo útil para mim, né? E outra coisa também, eu consegui mandar uma foto para ele sobre eu consegui mandar uma foto para ele da minha localização. Então facilita, ainda mais eu que não falo a língua, né? Não falo chinês, para o motorista conseguir me localizar. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é aqui. Aqui os carros chegando, os Didi chegando, o pessoal aguardando ali. E ali naquela parte também tem o estacionamento da estação de trem-bala. Ali eu Vivi aprontando com o Rodrigo. A gente só trouxe uma mala nessa viagem, vai ser só 2 dias. E olha as meninas que bonitinhas, gente.
Chegamos já no quarto do hotel e o pessoal daqui não fala muito inglês, mas a gente conseguiu se comunicar pelo tradutor e até tinha um menino que nos ajudou ali na parte do check-in e dava pra ver que ele tava um pouco nervoso, assim, de tentar falar outra língua, mas ele tentou, né? E mesmo assim o pessoal foi muito amigável. E no caminho pra cá eu ainda comentei com o Rodrigo, a gente nunca consegue ficar, tipo, ganhar um upgrade. E não é que hoje a gente ganhou, e esse quarto aqui tem até banheira, nos deram um quarto até melhor do que a gente tinha reservado. E deixa eu mostrar pra vocês, pra entrar aqui como vários hotéis, né, com cartão. Aqui a gente já colocou o cartão, e aqui também a gente regula a temperatura do quarto e também as luzes. E aí, deixa eu mostrar pra vocês, pra cá, o quarto. Aí tem um abajurzinho ali, o controle da TV, tomada universal. Aqui também dá para fazer a regulagem, né, das lâmpadas. A cama é bem grande, né, Vivi? Não. É boa de pular nela? É boa de pular? Não. Não? Tu tentou pular nela? O ar-condicionado é assim como vários aqui da China. Do outro lado também, tomada e dá pra fazer o controle das lâmpadas aqui do quarto, que tem várias, né? Eu tentei pular assim. Aí tem esse sofazinho, essa mesinha aqui. TV, nem liguei ainda, mas provavelmente os programas são tudo em chinês, né? Faz sentido. Aqui eles oferecem também chazinhos e um café. E também já deixaram as águas. Tem o frigobar também aqui no quarto. Luminárias, cadeira aqui do escritório. Nessa parte aqui tem um guarda-roupinha, um baita do espelho aqui também. E aqui o interessante, olha só, eles deixaram até esses roupões aqui pra nós, parece ser bem quentinho. E chinelinhos, se a gente precisar. Aqui que eu gostei de ver, primeira vez que eu fico num hotel que tem a banheira. Aqui é a região do box, eu tenho essa baita dessa banheira aqui, eu achei grande a banheira, boa, aparentemente, né? Tem também o chuveirinho pequenininho ali, e aqui na banheira também tem esse chuveiro. E aqui também, né, deixaram disponíveis, o que é isso? Ai, gente, deixa eu ver. Sabonete, shampoo e condicionador. Aqui toalhas. Aqui acho que é sabonete também. Ah, é uma loção, um cremezinho, ó. Toalhinhas. Ah, e esse aqui. Um espelho com aumento. Oiê. Tomada. Não achei secador aqui de cabelo. Não sei se eles têm. Esse baita desse espelho aqui com essa luz. Bonito o espelho. E aqui tem outras amenidades também, vamos ver. Pasta de dente. Não, escova de dente. Touca de cabelo. Não sei, vou ter que abrir. Não sei em inglês o que é isso aqui. O que tem aqui? Vamos ver. Ah, aqui é o secador de cabelo, ó. Deixa eu abrir aqui o secador, vamos ver que secador que tem. Que eles deixaram aqui. Secador assim. Bem comum, né? Agora eu tô curiosa pra saber o que tem nessa caixa aqui. Ah, olha só. Lixa de unha, cotonete, no algodãozinho. Tá, esse aqui é a touca de cabelo. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, pente. Tá, vem 2 escovas de dente e também pasta de dente pequenininha assim. Tem esse negócio aqui que eu tô curiosa pra saber o que é, não sei, vamos ver. Será que é pra forrar o vaso? Acho que esse aqui é pra forrar o assento do vaso, olha. E tem esse aqui também, vamos ver pra que serve esse aqui.
pra forrar a banheira. Aí tem como forrar a banheira aqui. Mas agora eu vou trocar de roupa, que o hotel tem piscina aquecida. E eu vou aproveitar. Tu não vai aproveitar comigo? Tem certeza? Vivi não quer ir, vai ter que ficar com o Rodrigo. Cheguei aqui, o Papai Noel chinês tá aqui, gente. Olha You're welcome. Merry Christmas. Aqui no hotel, olha, até presente a gente recebeu. Okay, you're welcome. Eu tô aqui a cara da derrota, porque eu fui lá na piscina, né? Até deu problema lá, que depois eu conto pra vocês. E aí chegou o Papai Noel e entregou isso aqui, gente. Olha, uma maçã. Eu acho que eu já tinha falado, não foi no vídeo aqui no canal, mas é comum aqui na China eles acabarem distribuindo maçã no Natal, né? E olha só, vem nessa caixinha aqui bem bonitinho. Aí entregaram duas. Ó, bem legal. Agora eu vou fazer um pedido na padaria pelo Meituan. O Meituan é o tipo iFood aqui da China. E vocês vão ver como é que vai chegar o pedido aqui. Muito legal. Eu já encomendei um gel não, bolhas assim pra banheira. Aí o Vicente, vocês vão ouvir a risada dele, né? Tá ali se divertindo com o meu marido tá ali com ele, né? Aí disse que alguém se preocupe, não vou deixar a criança sozinha. E aí eu vou fazer o pedido de um lanchinho pra gente fazer aqui no quarto. E depois provavelmente a gente vai sair pra jantar, porque o restaurante do hotel só fica aberto até as 2 horas da tarde. Vamos ver. Vamos ver. Quem é que chegou? Quem é que chegou? Ó, aqui eu boto o número do quarto, né? 8708. Oi, vovó! Comida! Aqui! Bye, bye, vovó! Olha só, ele vai fazer uma carinha agora. Ele vai fazer uma carinha. Ó, que bonitinho! Bye, bye, vovó! Tá aqui. A gente vai dar uma passeada agora num shopping que tem aqui perto, que parece ser bem legal. Essa aqui é a parte da entrada aqui do hotel. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é. Eu tô gravando no dia 24 de dezembro, então véspera de Natal, né? E aqui tem até uma árvore que toca música. Olha que lindo isso aqui, eu achei muito bonito essa parte aqui. Claro, no vídeo não vai ficar a mesma coisa, né? Mas parece ser uns cristais ali. E agora o Didi chegou, depois eu mostro o restinho. Já chegou, vamos lá. Aí eu vou de casa. E o Vivi tá até com touquinha de Natal. Entramos no shopping, não tinha muita coisa pra fazer. Lá tinha muita loja, assim, de roupa, de muitos restaurantes também. Mas pro Vicente não tinha nada demais. E a gente resolveu dar uma volta por aqui, ver se a gente achava outro shopping. A questão da barreira da língua nos impede de entender muito bem como que é algumas coisas, né? E esse shopping que a gente foi até tinha ótimas avaliações, mas não tinha muita coisa para criança, não. Aí a gente veio pra rua, estamos aqui andando, mas tá meio difícil, acho que a gente vai acabar voltando pro hotel mesmo. A gente acabou fazendo um lanche reforçado há pouco tempo. Agora são mais ou menos 8 horas da noite, né? São 8 horas da noite e eu não sei aqui em Xangai, mas em Hangzhou, 9 horas da noite, os restaurantes dentro de shopping já começam a parar de funcionar mesmo, o shopping fechando às 10. Então nem adianta a gente ficar também perdendo muito tempo, a gente recém comeu, né? E pelo jeito vamos voltar pro hotel mesmo. A gente tava indo pro hotel com o Didi e a gente passou por um lugar que parecia ser um shopping. E aí pedimos pro Didi descer, pra gente descer na verdade, né? Chegamos no lugar, não era um shopping, não tinha quase nada. Lá só restaurante também. E aí agora a gente tá indo a pé pro hotel. Numa rua assim, olha. Agora essa região aqui ainda tem mais luminosidade, mas tava quase sem nada de luz. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vivi ali de touca, a gente passou no mercadinho, pegamos umas coisas. Tem nada aqui, gente, nada. Agora até que tem luzinha, ó, enfeitaram aqui com luz de Natal. Acho que nosso hotel já é ali, ó. Eu e Vivi vamos procurar a área do playground. Aqui é o corredor, ó, onde tem
os quartos. Pra cá eu não vi ainda o que tem, Vivi. E aqui as janelas. É, que não pode chegar perto, mas as janelas eu já vi que elas não abrem muito. Até a do nosso quarto, que isso era uma preocupação minha. Então, câmeras, né, por todos os lados. Pra cá tem mais quartos. E lá embaixo, eu acho que tem... Ali, ó, filho, é aquela área que a gente viu. Lá embaixo, no segundo andar, é o café, que eu já vou contar pra vocês como é que foi, né, a experiência. E tem aquela areazinha ali que as pessoas podem sair. Eu acho que é uma área que o pessoal vem pra fumar. Vamos seguir o corredor pra mostrar aqui? Como é que é? Deixa eu segurar. A mão? Sim, esse daqui. Ah, não, esse aqui a mamãe vai ter que segurar, amor. Ele quer segurar o gimbal. Ó, aqui é tudo corredor. E aqui é onde passa o robô. Então pensa, é um carpete, mesmo assim o robô consegue passar aqui pra entregar as coisas, né? E câmera, não só câmera, como também aquele detector de fumaça espalhado por todos os lugares. Aqui é onde tem os elevadores. Aperta ali, filho. Onde? Ali o botão para a gente descer, é lá no primeiro andar. Ok. Quero mostrar lá embaixo que é o parque. É o playground? Lá? Como será que é, né, Vivi? Vamos ver. Eu vou mostrar, tá bom? Vai mostrar? Ó, eu acho que é aquele ali que vai chegar, ó. Tem uma luzinha ali ligada. Chegamos no primeiro andar. Vamos? Anda. Aqui é o primeiro andar. Olha só que bonito que é isso aqui. Que é um negócio de proteger. Ai, eu me esqueci como é que é o nome, tá? Mas é bem comum aqui. Aqui eles também fazem festas de casamento. E aí tem toda essa parte aqui com as decorações. Olha esse lustre aqui. Coisa mais linda. E pra cá é um salão de festa, mas tá bem escuro. Mas, gente, é a coisa mais linda. É muito bonito e é enorme aqui. Pena que tá escuro. Mas dá pra ver, assim, que é bem chique. Vem cá, Vivi. Vamos sair. Ó, mais decoração ali. Abre a porta aqui. Aí pra cá. Opa! Banheiro. E olha só que lindo que é isso aqui. Isso tudo faz parte do hotel. Mas não sei quanto é que custa pra fazer uma festa de casamento, né? Mas olha só essa fonte aqui, gente. Coisa mais linda. Olha isso. E aí pra cá, aqui já é o hall de entrada do hotel. E aí pra cá, os vestidos de noiva aqui. Olha que lindo isso. Ali a porta onde a gente entra, pra cá fica a árvore. A porta, Pra cá tem esse piano aqui, lindo. O piano. casa e depois a gente volta aqui, Olha que lindo esse piano aqui. ok? Mas acho que não pode tocar. Aqui é onde os robozinhos ficam parados. Olha só que bonitinho esse aqui. Aí eles ficam ali carregando. A entrega, né, como eu mostrei pra vocês, fica aqui. E o resto não sei o que tá escrito. Mas é muito fofinho isso aqui. Trouxe agora o Vicente nessa área que é o playground do hotel. É pequenininho, não tem muita coisa. Mas ele tá se divertindo ali. Parece que tá tudo novinho, tem os brinquedos que ele gosta, é seguro também, piso todo emborrachado, assim. Então, pra nós, por alguns momentos vai valer a pena. Aqui eu acho que até uma piscina elástica. Quer dizer, cama elástica, não é piscina elástica. Meu Deus, meu português vou te contar, hein? Pula ali, Vivi. Que legal, cara! E deixa eu contar pra vocês, esse hotel aqui, ele é um hotel chinês, então ele vai atender o público chinês especialmente, né? O café da manhã, por exemplo, tem muitas opções da culinária chinesa e poucas opções da culinária estrangeira. Para nós que já estamos acostumados com a comida, já sabemos o que é cada prato, então para nós foi fácil de entender o que tinha ali. Tinha uma parte onde tinham vários pães. São a maioria desses pães os que a gente conhece, assim, das padarias chinesas, mas estavam uma delícia. Tudo muito bom, muito fresco. E é claro, também tinha a parte onde tinha os dumplings, me esqueci como é que é o nome, mas é um pãozinho
Eu não sei se ele é feito com farinha de arroz ou é farinha de trigo normal, tá? Mas ele é uma delícia, um pãozinho no vapor e aí tem carne por dentro. Então a gente aproveitou, sabe? Eu não posso dizer pra vocês, ai, não consegui comer nada, porque sim, a gente comeu. Mas o nosso café da manhã chinês, ele foi diferente se a gente fosse num restaurante no Brasil, que teria queijos, teria coisas da culinária brasileira mesmo. Aliás, a questão do queijo é interessante, porque tem alguns chineses que nem sabem o que é queijo, só para vocês terem ideia. E tu gosta de queijo? Sim. E até é interessante trazer isso aqui pro canal, porque a pessoa que me ajuda lá em casa, uma vez chegou um queijo do Taobao e eu perguntei para ela como é que era o nome em chinês e ela não sabia me dizer, porque não é uma coisa que os chineses costumam comer. Então ela não sabia o nome em chinês de queijo, só para vocês terem ideia. Te divertiu? Sim. Bastante? Sim. Gostou de ter vindo aqui? Sim. E agora? Agora a gente vai pra casa. Vamos para casa? Não. Já chegou a hora de ir para casa? Não. A gente vai pra casa de noite? Não, daqui a pouquinho a gente já vai para casa. Já tá chegando a hora de nos despedirmos do hotel, né? Já chegamos em Hangzhou. Tô aqui caminhando no meu condomínio agora. E o valor que a gente pagou por este hotel foi 458 yuan. Em reais, dá um pouco menos de 350 reais. Isso com o café da manhã incluso. E o nosso filho Vicente, como ele tem 4 anos, ele não paga. Então foi um valor muito bom, né, para um hotel 5 estrelas. Mas eu vou fazer a minha avaliação bem honesta em relação a esse hotel, porque depois na hora do check-out aconteceu outra situação que eu não gostei. Mas primeiros pontos positivos, era um hotel bem limpo, a localização ficava perto da Disney, que é o parque que a gente foi visitar, que vai ser o próximo vídeo inclusive. E tinha café da manhã, que era muito bom, comida fresca, o atendimento da recepção. Deixa eu abrir aqui pro vizinho. O atendimento da recepção foi excelente, todo mundo foi muito querido até a hora do check-out, que eu vou contar pra vocês. Porém, na piscina aconteceu uma situação muito desagradável. Agora eu tô aqui caminhando na rua, na frente do meu condomínio, só pra vocês entenderem onde é que eu tô. E o que que aconteceu? Aqui na China, as piscinas de hotéis, eu nunca fui num hotel com piscina no Brasil, então não sei como é que funciona, tá? Mas aqui na China, nas piscinas de hotéis, eu já vi que todos eles obrigam que tu use uma touca de banho. Só que eles não emprestam em alguns hotéis, pelo que eu pude perceber, e esse era um caso, só que eu não sabia até então. Eu fiquei sabendo depois de acontecer o fato. Então eu fui para a área da piscina com o Vicente, o pessoal foi muito assim... Como é que eu vou explicar? Parecia não estar com vontade de atender, até por questão da barreira da língua, é difícil, ter que estar usando tradutor. Parecia não estar com preguiça, sabe? Não tinha ninguém ali para eles atenderem, mas também não fizeram questão de atender. Eu acho que é um serviço terceirizado e eu já tinha visto uma reclamação deste hotel na área do spa, que fica inclusive no mesmo andar onde fica a piscina e a academia do hotel. Então eu cheguei ali, me perguntaram se eu tinha uma touca. Eu tinha uma touca, só que era aquela plástica que tinha no banheiro, né? E eu falei que sim, eu não sabia que era uma touca para piscina, porque eu não tinha esse conhecimento até então. E também não fizeram muita questão de me explicar. Deixa eu só atravessar aqui e vou continuar. Ó, tô aqui atravessando a rua. Dar uma caminhada ali no parque agora. Bom, depois dessa má vontade de atender ali na recepção e explicar o funcionamento da piscina para uma estrangeira, no caso eu, né? Me deram uma opção de eu trocar o Vicente no corredor, porque ele não poderia entrar no vestiário feminino comigo, e um funcionário levaria ele através do vestiário masculino até a área da piscina. Na minha cabeça, eu vou trocar ele, vou deixar ele pronto, o funcionário vai levar ele para a piscina e vai esperar eu chegar. Troquei o Vicente, entreguei para o funcionário do hotel. Quando eu cheguei na piscina, o Vicente estava sozinho. Por sorte, tinham adultos ali na área da piscina, então uma hóspede do hotel estava conversando com ele, tentando falar inglês, chinês, não lembro direito.
e tinha um outro funcionário que estava ali na piscina como se fosse um salva-vidas, a pessoa que fica observando, sabe? Me esqueci como é que é a palavra para isso. Bom, quando eu cheguei na piscina, eu não sabia que era uma touca de piscina que eu precisava. Eu cheguei na área da piscina com aquela touca de banho mesmo, sabe? Aí o funcionário não falava nada em inglês, começou a me falar um monte de coisa, eu não entendia nada. Aí um hóspede que estava na piscina tentava me ajudar em inglês, mas o inglês dele era bem ruim. Resumo da ópera. Depois de alguns minutos ali tentando entender o que cada um estava dizendo, eu precisava comprar uma touca de banho, porque o hotel também não fornecia touca para os hóspedes acessarem a piscina. Tá, ok, não tem problema nenhum, eu compro, né? Só que poderiam ter me avisado antes, que era uma touca para a piscina. E aí, eu virei de costas. Quando eu virei de costas pro funcionário, o funcionário estava fazendo um gesto para mim, tipo... Bah, gente... Aí eu já tava por aqui, né? Porque eu já tinha sido mal atendida lá na recepção da piscina, e mais esse funcionário fazendo isso na frente dos hóspedes, super antiético. E aí eu vi que tinha câmera. Eu mandei mensagem para a recepção, que eles tinham me passado em chat, expliquei tudo o que estava acontecendo, o mau atendimento que eu estava recebendo ali. A pessoa da recepção desceu até o subsolo, que é onde fica a piscina, me ajudou a comprar a touca. Quando eu voltei para a piscina, o funcionário já não estava mais lá, já tinham trocado por outro funcionário. Mas é aquela situação em que um funcionário acaba estragando, um ou dois, né, na verdade, porque as gurias da recepção da piscina também não foram muito cordiais, mas é aquela função, né, funcionário que acaba estragando a experiência de um cliente por não saber se portar adequadamente para o cargo que ocupa. Não é a primeira vez que acontece de ter alguma situação assim. Vocês sabem que eu gosto de ser bem honesta em relação à minha vida na China. Eu gosto muito de morar aqui. Tenho muita admiração pelos chineses. Conheço chineses que são maravilhosos, mas aqui a gente lida com humanos. E humanos tem bons, tem ruins, tem éticos, tem antiéticos, tem de tudo que é tipo. E não é a minha intenção com o canal ficar... Como é que eu vou explicar? Mostrando só a parte boa, vou mostrar a parte real mesmo de morar aqui. Outra coisa também, quando eu fui fazer o meu check-out, todo mundo muito solícito, vieram com um chazinho, um rapazinho que trabalha lá, muito queridinho também, todos muito atenciosos, mas na hora que eu fui fazer o check-out, uma moça da recepção, que eu não tinha visto até então, pediu o meu celular para que eu abrisse o aplicativo do Trip.com. Vocês acreditam que ela fez a avaliação do hotel no meu nome? Vou mostrar aqui para vocês a imagem. Não fui eu que fiz essa avaliação. Quando ela pegou meu celular e começou aí na parte de avaliação, eu fiquei sem reação. Eu falei, ok. Mas depois eu fiquei pensando, isso é injusto, né? Injusto com quem vai ficar nesse hotel, porque talvez eles soubessem que provavelmente eu comentaria alguma coisa a respeito do episódio da piscina. Então, como estrangeira, eu não recomendaria esse hotel, sabe? Eu acho que se alguém... Pela questão de valor, vale muito a pena, localização também vale muito a pena, porque é um hotel perto da Disney, é um hotel perto do aeroporto de Pudong, que é o principal aeroporto que faz a conexão com vários outros países. Mas talvez a pessoa vá acabar sofrendo alguma situação desagradável. Mas assim, olha, eu volto a repetir, o pessoal da recepção foi excelente, limpeza excelente, café excelente. Foi mais essa situação que aconteceu na piscina que eu realmente não gostei. Ó, aqui atrás de mim é o lago, que fica perto da minha casa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu queria só falar coisas boas a respeito do hotel, mas eu não posso deixar de ser honesta com vocês sobre o que aconteceu, tá? Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!